Pessoal, estamos aí para mais uma aulinha sobre anelídeos, tá certo? Observa que a gente está subindo a escalinha evolutiva, né? Poríferos, quinidários, platelmintos, nematóides e agora nós chegamos ao filo anélida, beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês o slidezinho, né? Beleza? Então, nada melhor do que a gente caracterizar o grupo e falar sobre é, as classes, tá certo? Então, observa bem, filanélida, anélida do grego significa anéis. Então, você tem aí o grupo dos anelídeos, organismos que são filiformes com metameria, com subdivisões, e essas subdivisões você encontra é, na forma de anéis, tá certo? Principais representantes, aí você tem as sanguessugas, as minhocas e as nereidas, tá? Que são as poliquetas, são minhocas marinhas, tá? As minhocas, elas são oligoqueto, tá? E quando eu falo em sanguessugas, são as aquetas. Cabeça, esse queto apareceu aí em todos. Observe o seguinte, que caeto quer dizer cerda. Então, as sanguessugas, elas não apresentam cerdas, então elas são aquetos, tá? As minhocas, elas são oligo, do grego. Oligo quer dizer pouco, né? Lembras? Então, oligocaeta são aqueles organismos que têm poucas cerdas. E as nereidas, elas se apresentam para a gente com muitas cerdas, tá certo? E essas cerdas, elas têm propriedades aí muito interessantes que a gente vai ver ao longo da aula, tá certo? Pessoal, uma característica importante, interessante, que é normalmente abordado para a gente nas provas de zoologia, é exatamente a presença, o início da formação de um sistema circulatório fechado, tá? Observa que nos nematóides, tá? Nos platelmintos, nos quinidários, você não tinha um sistema circulatório. Agora você tem um avanço evolutivo. Esse avanço evolutivo está relacionado exatamente à presença de um sistema circulatório. Obviamente que não é um sistema circulatório igual ao nosso, né? Bem desenvolvido, com um coração com 4 câmaras, né? 2 átomos, 2 ventrículos. São corações rudimentares, são pequenos e promove exatamente o desprendimento desse sangue, tá? E como conseguinte, a liberação de nutrientes. São organismos triblásticos, né? Durante o desenvolvimento embrionário você encontra a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, tá? São celomados, são esquizocelomados. Você tem a formação do celoma a partir de uma abertura da mesoderme, tá? Tubo digestivo completo, outra característica interessante que você encontra aí desde os nemátodas. Nemátoda, primeiro grupo de organismos a apresentar um tubo digestivo, né, completo. Lembra que porífero não tinha tubo digestivo. No caso dos quinidários, você tem um tubo digestivo incompleto. Então, a partir dos nematóides, você encontra essa estrutura e os anelídeos, eles não ficam isentos desse tipo de aspecto. São proterostômios, desenvolvem primeiro a boca, depois o ânus, tá? E apresentam metameria. Cabeça, o que é isso, metameria? É o corpo subdividido em metâmeros. E esses metâmeros, eles auxiliam a série de fatores. Tanto do ponto de vista fisiológico, ajuda a sua fisiologia, o seu funcionamento, o sistema de funcionamento do sistema nervoso, do sistema digestório, e também essa metameria ela auxilia, né, na sua locomoção, porque a grande maioria são organismos endopsâmicos, vivem dentro do substrato, vivem dentro do solo, principalmente quando você fala em as minhocas e as poliquitas, tá certo? Olha lá, característica aí que eu destaquei para vocês. Importância ecológica. Isso aí é batata. Falou em importância ecológica, você tem isso aí, ó. Auxilia a aeração e fertilidade do solo. Porque as galerias, essas câmaras subterrâneas que esses organismos eles conseguem
formar, produzir, né, auxilia exatamente a entrada do ar e com isso do oxigênio para aqueles organismos que estão ali, né. Produz material orgânico semidigerido, rico em nitrogênio. O que é isso, gente? É o humus, tá certo? Então você tem aí a produção de humus. Dá uma olhadinha aí nas duas formas, né? Nas duas formas estruturais, né? Você tem uma boca, aqui eu tenho o faringe, esôfago, papo, moela, que são duas estruturas que estão relacionadas exatamente à digestão. Observe que o papo ele tem uma digestão química, a moela tem uma digestão física, né? Também em relação, se você analisar as aves, apresenta esse tipo de característica, porque a ave não tem dente, ela precisa de um mecanismo anatômico para promover exatamente esse tipo de característica. Ao longo você tem o intestino, no finalzinho o ânus, né? Aqui a gente já havia comentado que são proterostomos, apresenta a boca, apresenta ânus, né? Apresenta essas cerdas, apresenta um segmento por cada metâmero, né? Que é exatamente a subdivisão dele, tá? Então, do ponto de vista da estrutura básica desse grupo, desses organismos, você tem aí, tá bem mastigadinho, bem bonitinho, tá? Então vamos ver o próximo slide. Ó, aqui você tem uma imagem muito bonita, a gente pode verificar exatamente vários tipos de aspectos aí relacionados tanto à morfologia quanto à fisiologia, que eu vou comentar cada um desses aí com vocês, tá? Então vamos pegar esse primeiro corpo, porque aqui a gente já teve a oportunidade de ver no slide anterior a estruturazinha, né? E aqui você tem mais, seria interessante a gente verificar. Vê? Então, no anelídeo, nós encontramos nefrídeos. Nefrídeos é para quê, cabeça? Excreção. Divisão entre anéis. Observe que você encontra essa divisãozinha aqui, né? Que auxilia exatamente a compartimentalização de cada metâmero. Não é isso? Gente, celoma, cavidade corpórea revestida por tecido oriundo da mesotélio. Não é um pseudo, já é um celoma. Pseudo você vai encontrar nos nematóides. E a celomato você encontra nos platelmintes. Cutícula. Essa cutícula ela serve para proteção e também tem um aspecto altamente interessante. Você tem a troca gasosa, né? A troca gasosa. Essa cutícula é rica em vasos sanguíneos, então auxilia exatamente a troca gasosa. Epiderme. Essa epiderme ela está intimamente relacionada exatamente à proteção do organismo, né? Músculo circular, que vai dar exatamente essa sustentação ao longo, uma sustentação anelar, né? Músculos longitudinais que vão dar também sustentação. Vaso sanguíneo, olha lá, presta atenção, se liga, você tem aí a presença de um sistema circulatório importantíssimo, é um passo evolutivo importantíssimo, tá? Cerdas, por isso que vem de caeta, né, que eu havia comentado com vocês. Intestino aqui você vai encontrar o tiflossole, que é exatamente esse dobramento aqui, ó, na parte intestinal, né? Seria aí na realidade uma estrutura idêntica às microvilosidades humanas, né? A borda estriada, plano estriado, que você encontra no intestino delgado. E essa estrutura ela serve para absorção, aumentar o processo de absorção do nosso corpo. Não é diferente aqui o tiflossole para o nematóide, tá certo? Ele apresenta esse tipo de característica que auxilia o seu processo de absorção de nutrientes, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma situação bem simples, né? Aqui você pode verificar o sistema circulatório, ele é simples, porém ele é fechado, né? Você tem um vaso aqui fechado, o sangue ele não sai do compartimento em momento algum. Ele não se desprende, ele está sempre dentro de vasos, está sempre compartimentalizado esse sangue, tá certo? Então aqui nós temos os nefrídeos, né? Que vão liberar exatamente esses excretas.
O intestino, que é bem alongado, a moela que eu já havia comentado para vocês, o papo, que está relacionado exatamente a uma digestão química, né? E a moela, uma digestão física. Cordão nervoso, importantíssimo, cordão nervoso ventral, né? Observa que normalmente quando você fala em invertebrado, o cordão nervoso ele é ventral, beleza? Duas partes. Lembra aí que a gente viu logo na nossa primeira aula. Parte posterior, parte dorsal e parte ventral. Então, a parte ventral. Aqui tu tens os corações tubiformes. Então, ele tem em torno de 5 pares de corações. Bem simples. São estruturas mais dilatadas que auxiliam exatamente o desprendimento desse sangue. Tá? Então, boca e os gânglios cerebroides aí que você tem um centro de comando que começou a surgir a partir dos plateumintes que a gente já havia comentado. Tá? Então, dando sequência aqui, ó. Aqui você tem o processo de reprodução. A reprodução em minhoca é uma situação muito interessante, porque o clitelo aí, ele serve como se fosse um órgão para auxiliar a excitação desses organismos, tá? Então eles ficam emparelhados e trocam material, tá? Eles trocam células germinativas. Observe que na troca dessas células, você tem a formação do casulo. Esse casulo ele libera os ovos, tá? E na proporção que esses, olha, união de óvulos e espermatozoides. Opa, peraí, passei, deixa eu voltar aqui. União de óvulos e espermatozoides. Então, no momento que ocorre essa junção, né, a formação desses zigotos, ocorre liberação depois desse casulo. Ele fica no ambiente e a minhoquinha ela tende a ser liberada no ambiente, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês reprodução externa. Eles são monóicos, ou seja, você vai encontrar organismos hermafroditas, né? Hermafroditas, monóicos com fecundação, olha lá, gente, com fecundação cruzada. E aqui o desenvolvimento ele é direto, sem estágio larval, né? Desenvolvimento direto. O organismo adulto é idêntico ao organismo jovem, juvenil, bem pequenininho ali, né? Na fase larval, idêntico, tá? O início ali e o organismo adulto eles são idênticos. Quando eu falo em desenvolvimento indireto, a fase larval, ele bem pequenininho, ele é totalmente diferente da fase adulta, tá certo? Então, seria interessante você ter em mente essa diferenciação entre organismos que apresentam um desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto, tá? Então, olha lá. Aqui eu tenho a Nereidas, tá? Então, você tem um exemplo de poliqueta. Aqui eu coloquei as características, né? Eles são dioicos, apresentam sexos separados, né? Macho e fêmea. Fecundação, ela é externa, ocorre liberação de espermatozoide e óvulo no ambiente aquático. Desenvolvimento, ele vai ser o que, gente? Indireto. Olha só a larvinha e aqui observe a estrutura adulta do organismo, né? Apresenta parapódios, né? Esses parapódios, eles auxiliam as trocas gasosas, eles funcionam como brânquias, tá certo? Não é uma brânquia bem desenvolvida feita de um peixe, né? Tanto peixe ósseo ou peixe cartilaginoso. Porém, você tem aí uma estrutura, né, que auxilia também o processo de troca gasosa, tá certo? Boca na parte inferior aqui, os pálpos que são estruturas que vão auxiliar a captação, né? E na parte superior, olhos e tentáculos. Tranquilo? Então, esse organismo, normalmente, do ponto de vista oceanográfico, você tem uma classificação interessante, que é exatamente o posicionamento desse organismo. Quando você encontra um organismo na praia, né? Ali onde existe variação da maré, né? Que a gente simplesmente chamamos por médio litoral. Quando você retira, quando você pega ali a areia, né? A lama, o organismo ele pode estar com o corpo para fora, para dentro, parte do corpo dentro e outro fora do substrato. Ele pode estar em cima ou ele pode estar totalmente embaixo, tá certo? Se ele está em cima, ele é epipissâmico. Se ele está com a metade do corpo para fora, metade do corpo para dentro,
esse organismo eu posso dizer que ele é mesopissâmico. Meso, de meio, parte do corpo para fora, parte do corpo para dentro. E se ele está embaixo, você diz que ele é endopissâmico. E as Leonereis acuta, elas são organismos endopissâmicos. Aqui, ó, dá uma olhadinha. Eu tenho esse projeto aí, nós temos um projeto lá no colégio, onde nós levamos os alunos para o litoral de sul de Pernambuco, né? Aí eu destaquei para vocês a aula de campo na praia de Enseada dos Corais, litoral sul do estado de Pernambuco, e em destaque a Leonereis acuta, retirada do solo no médio litoral. Então, essa listrinha que vocês podem ver aqui, ó, onde eu coloquei até uma setinha, ela está aqui, ó. É um exemplo de Leonereis. Os meninos aqui, eles conseguiram pegar vários organismos, né? Várias Leonereis, aí é uma área onde a biodiversidade ela é gigantesca, é muito legal aí. Nesse projeto nós temos 4 paradas, a gente encontra a primeira parada normalmente na Praia de Candeias, depois no estuário do Rio Jaboatão, que fica em Barra de Jangada, em Enseada dos Corais e depois em Suape. Então aí nós já estávamos basicamente em Enseada dos Corais, tá? E aqui para a gente fechar a aulinha da gente, né? Só para vocês terem uma ideia, ainda a gente retirando, a gente conseguindo tirar o pessoal aí com nojo, com nojinho, com medo, mas muita gente bem feliz aí por estar num ambiente diferente. Observe esse paraíso aí na parte posterior do pessoal, né? E a parte de trás, a gente estava em Enseada dos Corais. Então, eu consegui tirar várias Leonereis acuta aí do solo, porque são organismos tubícolas, eles formam tubos embaixo do solo, e quando você puxa, eles saem do tubo, né? Então, amores, a gente fica por aqui. Essa parte de filo anélida a gente termina aqui, tem características gerais, eu acho que dá pra gente pular para outro conteúdo já, tá certo? A gente vai trabalhar depois moluscos, os artrópodes e depois equinodermos e continuamos com os cordados, beleza? Abração, valeu, vice? Beleza, fica com Deus.